Mas existem recursos, meios, que a gente pode fazer algumas coisas para driblar algumas coisas. Mas nem tudo é possível. Mas Deus é bom em todo tempo, em todo momento. Nós estamos aqui nesta noite para agradecer e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele vive e reina para todo sempre. Nessa noite, nós podemos dizer, como o profeta Samuel disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E se Ele nos ajudou até aqui, não será diferente nesse dia, não será diferente nessa semana, não será diferente neste ano. Então nós devemos sempre ter no coração que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Hoje minha esposa me ligou, minha esposa está viajando, e a minha sogra estava com uma bolsa externa aqui, e ela precisava fazer a cirurgia, estava aguardando, e por causa da pandemia as cirurgias foram desmarcadas, e hoje, para a honra e glória do Senhor, ela foi operada. Já foi operada, está no CTI em recuperação. Então, as irmãs que têm orado aí no plantão, na intercessão, orado por esse propósito, ela já fez a cirurgia, está lá no CTI em recuperação, e que Deus seja glorificado por isso, que foi um sucesso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite, e eu queria falar de um assunto que eu já falei aqui uma vez, vou falar novamente, não no mesmo texto, mas do mesmo assunto, que é um assunto que fala a todos nós. Como hoje não tem visitante, acredito que todo mundo seja da casa, todo mundo seja membro da igreja, ou frequenta a igreja, está aqui há algum tempo, de repente ainda não se batizou, mas a pergunta é, quem sou eu no reino de Deus? Quem é você no reino de Deus? Vira para a pessoa que está perto de você aí, que está do seu lado, de repente, pergunta para ela, quem é você no reino de Deus? Você já parou para perguntar isso para você mesmo? Qual é o meu lugar? Como eu me identifico? Quem eu sou no reino de Deus? Isso é uma pergunta constante que nós, como servos do Senhor, precisamos fazer. Achar o nosso lugar no reino de Deus. Uma necessidade do ser humano é se sentir aceito. Essa é uma necessidade de todo ser humano. O ser humano que diz que não tem necessidade de ser aceito, ele é o que mais tem necessidade de ser aceito. Porque ele está negando uma questão da psique humana, que é a questão da aceitação. E aí esse sujeito que diz que não precisa ser aceito é porque ele tem necessidade maior de ser aceito. É uma necessidade da pessoa, como seres sociais que somos, sermos aceitos em algum lugar, em algum grupo. E nós temos muitas das vezes pessoas que fazem parte de uma família, mas que elas não se sentem pertencentes àquela família. Elas não se enquadram naquela família, elas não se identificam com aquela família. No entanto, com pessoas que não são necessariamente sangue do mesmo sangue, elas se identificam muito bem. Mas onde nós queremos falar e onde nós queremos chegar com essa questão de nos identificarmos no reino de Deus? É porque nós esquecemos muitas das vezes desse princípio. E aí, às vezes, a igreja se torna um clube social. Não é o biscoito, não. É o lugar de reunião, é o lugar onde a gente se encontra, é o lugar de onde nós estamos. Então, nós viemos à igreja aqui para encontrar com os irmãos, encontrar com os amigos, bater um papo, saber como os outros estão, tirar uma roupa da gaveta e colocar. A igreja não é isso. A igreja é a agência de Deus aqui na igreja para evangelizar as pessoas, para resgatar as pessoas do inferno e levarem para o céu. Essa é a função da igreja. Pregar o evangelho da restauração, da reconciliação de Deus com os homens, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Esta é a função da igreja, a agência evangelizadora do mundo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Mateus 25, Evangelho de Mateus, capítulo 25,
Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 19. Fazer um merchandising aqui. Nós estamos com o aplicativo. E no aplicativo nós estamos lendo o texto, o livro de Mateus. Esse mês de setembro, nós estamos lendo o livro de Mateus. Vai até na próxima quarta-feira, dia 30. E aí nós vamos encerrar lá no capítulo 28 de Mateus. E nós estamos nesses dias aqui. Esse texto que nós vamos trabalhar hoje nessa palavra vai estar domingo sendo colocado lá no aplicativo. Então você abre o aplicativo da igreja, acha lá Nova Vida, é aquele símbolo ali que vai aparecer, você vai se identificar como Igreja Jardim Catarina, e aí você vai colocar no aplicativo, e quando você abrir o aplicativo vai aparecer lá, leitura bíblica. Aí você vai clicar em cima e não vai aparecer nada. Aí você vai falar, ué, o pastor falou que tinha uma leitura, eu clico aqui e não abre nada. Pastor, você equivocou. Não. Você vai lá, na parte de baixo vai estar escrito início. Você clica no início e vai aparecer várias referências lá para você. Vários assuntos. E aí, dentro desses assuntos, lá no início, vai estar leitura bíblica. E aí, uma leitura diária. Aí você vai clicar nessa leitura e aí vai aparecer para você os textos que nós estamos trabalhando lá. E dentro de cada um desses livros tem o texto bíblico propriamente dito e tem um comentário que eu faço a respeito de cada pedaço, cada milagre, cada fato acontecido, eu faço um comentário ali. E essa aqui, no caso, Mateus 25, vai estar disponível no domingo para você lá. Então, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 19, que é a introdução sobre a parábola dos talentos. E aí nós vamos entender algumas coisas aqui do nosso lugar a partir desta parábola. A parábola dos 10, ou dos talentos, melhor dizendo. Então vamos nós aí. Eu estou indo ali na Nova Almeida Atualizada. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então guarde bem aí. Um homem, aqui, esse homem, ele é, na verdade, o Senhor, tá? Ele se ausentou e confiou a nós os bens. Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e depois foi para o céu. Amém? Ali ele confiou a nós o quê? Os bens. Ele nos confiou a palavra de salvação. Ele nos confiou o evangelho. O bem mais precioso que nós temos. E todos os recursos, o Senhor também nos confiou, amém? E ele continua. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Isso aqui é fundamental para o entendimento desta parábola. Cada um que recebeu os talentos foi de acordo com a capacidade que eles tinham. Assim é com cada um de nós. Tudo que nós recebemos nesta vida é de acordo com a capacidade que nós temos de possuí-los. Nós não recebemos nada a mais nem nada a menos. Ok? Continua. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. 17, do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Só até aqui nós vamos ler e depois nós vamos destrinchar o restante do texto aqui para frente. Quando o Senhor voltar, e ele vai voltar, tem gente que não acredita, tem gente que está na igreja, mas não acredita que o Senhor vai voltar. E eu não sei o que esse pessoal está fazendo na igreja, porque se você não acredita na volta do Senhor, você pode estar em outro lugar, mesmo na igreja. Porque a nossa esperança é que o Senhor vai voltar. O apóstolo Paulo diz, se nós não tivermos essa esperança, a gente pode ir para qualquer outro lugar, menos ficar no reino de Deus.
Porque é uma promessa do Senhor, que Ele iria preparar lugar para que no lugar que Ele estivesse, nós também estarmos. E isso tem um prazo, isso tem um tempo. Na vinda do Senhor, isso vai ser feito. Ele vai pedir contas de tudo. E aí você pode perguntar, pastor, eu acho que eu não recebi talento nenhum, não. Esse texto não fala nada comigo, não, que eu não recebi talento nenhum, não. Eu acho que eu coloquei aí, Guilherme, o que eu preciso entender sobre os talentos que Deus me confiou. Coloquei. O que eu preciso entender sobre esta parábola? Primeira coisa, cada um de nós recebeu talentos. São eles espirituais, físicos, materiais, sentimentais e financeiros. Cada um de nós. Pastor, eu ensino uma família tão pobre de maré de si. A capacidade de cada um. Quem nasceu com mais ou nasceu com menos, Deus conhece a capacidade. Tem gente que não tem capacidade de ter muito. Porque com pouco que tem, só gasta mal. Imagine se tiver muito. Vai continuar gastando mal. O problema não é quanto se ganha. O problema é como se gasta. Então, cada um de nós recebeu 5 tipos de talentos. Os espirituais, os físicos, os materiais, os sentimentais e os financeiros. E cada um de nós vai dar conta desses talentos que recebemos. De cada um deles. Primeiro, os espirituais, que o Senhor vai pedir conta. Todo ser humano nasceu com uma necessidade de buscar a presença que lhe falta no seu ser, que é a presença do eterno, do soberano, do excelso, do Senhor. É uma necessidade. Aí tem gente que quer fugir disso, não tem como. O pessoal que se diz ateu, eu fiz um comentário desse lá no aplicativo esses dias, tem gente que se diz ateu e tem uma necessidade nele de provar que Deus não existe. Ele não acredita em Deus, mas ele tem uma necessidade de provar que Deus não existe. Quando você estuda a questão da alma, da psique humana, toda vez que o sujeito insiste em alguma coisa é porque ele acredita. Se ele insiste em provar que Deus não existe, é porque ele acredita que Deus existe. Ele está tentando negar uma coisa que ele acredita. Ele fala com os lábios, mas ele está o tempo todo tentando provar o contrário. Aí o apóstolo Tiago diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Toda vez que ele diz que Deus não existe, ele só vive falando disso, é porque ele acredita. Parece um contrassenso, mas não é. Então nós precisamos entender que Deus vai pedir conta de todos os dons espirituais e talentos que Ele nos concedeu. E teremos que apresentar diante dEle. Os físicos, esse corpo lindo e belo que você está vendo aqui, sarado, Marcelo está rindo ali, está demais quando eu estou vendo que ele está rindo. Sarado, eu não estou doente, então eu estou sarado, gente. Não estou em forma, mas estou sarado. Então, o que acontece? Eu vou ter que dar conta. Eu não posso ficar me machucando, eu não posso ficar me mutilando, eu não posso ficar me cortando, eu não posso ficar fazendo qualquer coisa para me machucar, porque Deus vai pedir conta deste corpo. E do seu também. Então, nós não podemos fazer algo que vá nos mutilar, que vá nos machucar, que vá nos causar dano, propositalmente. Não podemos relaxar com a saúde, coisa que a gente faz, eu faço, um montão de gente faz, a gente come mal, não come fruta, não come verdura, faz um montão de coisa. Vai ter que dar conta. E a gente não para tentar para isso. O material, Deus vai pedir conta. O que foi que o Senhor te concedeu? De bem. Não financeiramente, mas de bem. Você valorizou a escola que seu pai pagou para você? Que sua mãe pagou para você? Trabalhando com muito sacrifício para pagar? Aí você deixou de estudar para repetir de ano?
Você vai dar conta. Porque isso é um bem material, que você não está valorizando. Porque seu pai e sua mãe só pagam a escola para você porque Deus lhe concedeu graça a eles para eles terem recurso para pagar. Então, tudo isso o Senhor vai nos pedir conta, e a gente não se dá conta disso. E aí ele continua, os bens sentimentais. A gente despreza os sentimentos, achando que o amor, por exemplo, é um sentimento. Se você acha que o amor é um sentimento, você precisa ler a Bíblia. Amor não é sentimento, gente. Na literatura secular, amor é sentimento. Na Bíblia, não. Se você acha que amor é um sentimento, você precisa ler a Bíblia. Porque você leu muita literatura secular. Você nunca leu a Bíblia, então, se você acha que o amor é um sentimento. O amor me dominou e eu amei aquela pessoa. Isso não existe, gente. O amor é uma decisão. Eu amo porque eu decidi amar. E eu não amo porque eu decidi não amar. É uma decisão, não tem nada a ver com sentimento. Não é uma coisa que vem de outro planeta que te atinge. Não é uma manga que cai na sua cabeça e te atinge. Você passa a amar a pessoa. Não existe isso, gente. Você decide amar ou não. Você escolhe amar ou não. O amor não te pega. Você não é abduzido pelo amor. Não, isso não existe. O amor é uma decisão. Eu decido amar ou não. É isso que a Bíblia nos informa. Então, preciso amar. Ah, mas eu não gosto da pessoa, problema seu, problema meu. Amar não é um pedido, amar é um mandamento. Amar é aquele que vos odeia. Minha vontade é dar um tapão na cara dele. É dar um soco. Mas a Bíblia manda amar. Aí eu tenho que mortificar essa carne mortal que tende para o pecado, me dominar, para passar a amar. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então é um esforço, e Deus vai pedir conta disso. E aí chegamos no financeiro. Tudo que o Senhor nos concede, que nós gastamos mal, investimos no lugar errado, fazemos coisas erradas, com os recursos que o Senhor nos envia, o Senhor vai pedir contas de tudo isso. Está dando para entender até aqui, gente? Amém? Tudo que nós temos nessa vida, físico, financeiro, sentimental, Deus vai pedir contas. Tem gente que acha que Deus só vai pedir conta do que você faz na igreja. Não é isso, não. Ele vai pedir conta de tudo. Então, vamos nós continuarmos. Os talentos que Deus nos confiou é de acordo com a capacidade de cada um, como o texto mesmo já diz. Então, eu recebi aquilo que eu posso dar conta. Você recebeu aquilo que você pode dar conta. Aquilo que eu não consigo dar conta, Deus não vai confiar nas minhas mãos, porque eu vou perder. Eu não vou conseguir realizar um propósito. Então, tudo aquilo que nós recebemos é porque nós temos condições de realizar, de finalizar, de fazer. Comigo e com você é a mesma coisa, não mudou nada. Ah, não, eu recebi, mas eu não tenho como fazer. Das duas, uma. Ou você está enganado, ou Deus está enganado. Eu prefiro acreditar que você está enganado. Porque Deus nos confiou bens, talentos, segundo a capacidade de cada um. E o terceiro ponto ali. Deus vai pedir conta de cada talento que nos confiou. No tempo certo, na vinda do Senhor, Ele vai pedir contas. O que você fez com os recursos que eu te dei? O que você fez com os sentimentos que eu te dei? O que você fez com a graça que eu te concedi? Deus vai pedir contas. Então, primeira coisa, o que eu não posso fazer para que Jesus, na sua vinda, me chame de servo mau e negligente? Porque se você continuar lendo a parábola aí, o servo que recebeu um talento e escondeu, ele vai ser chamado de servo mau e negligente.
O que eu posso aprender com ele para me não fazer, para que no dia que o Senhor vier, eu não seja chamado de servo mau e negligente? O que eu posso aprender com esse sujeito? Para ser inteligente, o que nós fazemos? Aprendemos com nossos próprios erros, certo? Isso é inteligência. Para ser sábio, nós aprendemos com os erros dos outros. Eu não preciso errar para aprender. Eu estou vendo que está dando errado ali na vida do sujeito. Eu preciso errar igual a ele? Não. Simples. Então, o que o sujeito fez para ser chamado de servo mau e negligente? Ele recebeu o talento, aí ele pegou o talento e escondeu. No versículo 25, quando o Senhor vem pedir conta, o que ele diz lá no versículo 25? Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. O que eu faço para não ser chamado de servo mau e negligente? Duas coisas. Você não pode não utilizar os seus talentos, deixar de usar aquilo que Deus te deu. Você não pode fazer isso. E nem só mantê-lo, que é o que ele faz. Ah, pastor, mas ele recebeu um talento, pastor. Coitado. Um talento. É que a gente não tem noção. Eu estava pesquisando para falar disso aqui. Um talento. Você tem ideia de quanto vale um talento? Fazendo as contas no dinheiro de hoje, entre 600 mil e 1 milhão. Um talento. Tá bom, Diácono Augusto? É um bom dinheiro? 600 mil dá para comprar uns 10 carros. Você acha que estava ruim para ele? Você acha que ele estava fraquinho, na piorzinha? Dá para comprar 10 carros de 60 mil? Esse dia eu estava vendo um apartamento ali no Parque das Águas, aqui em Alcântara. 500 mil. Dá para você comprar, ainda sobra 100zinho. Você acha que o camarada era coitadinho, gente? Você acha que o cara era fraquinho, que só recebeu um talento? É que a gente não para fazer as contas. Então, o texto vai dizer, você deveria pelo menos ter aplicado esse dinheiro, nem isso você fez. Nem o mínimo você fez com aquilo que eu te dei, com aquilo que eu te concedi. Por isso que ele vai ser chamado de servo mau e negligente. Ele recebeu algo de valor. Não era algo insignificante. Não era uma nota de 50 reais que ele recebeu. Ele recebeu algo que faz diferença financeiramente. E ele escondeu. Correu o risco até de ser o quê? Roubado. Não corre esse risco? Pô, lá, o cara escondeu o talento ali, ó. Alguém ir lá e roubar. Ele correu o risco ainda de perder aquilo que recebeu. E quantos de nós temos enterrado os talentos? E temos sido roubados por Satanás? Estava andando aqui na rua hoje, calhou de ver um amigo meu, músico, baterista bom, teve uma decepção amorosa, começou a beber, se perdeu. Hoje está doente, mal consegue andar. O que ele fez com os talentos? Enterrou e ainda foi roubado por Satanás. Então, querido, nós não podemos dar esse mole. Não podemos fazer isso, porque o Senhor vai pedir conta dos nossos talentos, de cada um deles que nós recebemos.
Essa mensagem não é para te assustar, não, gente. Essa mensagem é para te acordar. É para te despertar para a necessidade de nós fazermos aquilo que o Senhor nos manda. E aí vem a segunda pergunta. O que eu preciso fazer para o Senhor me chamar de servo bom e fiel? É isso que eu espero. Não sei quanto a você, mas se tem uma coisa que eu quero ver no dia da vinda do Senhor, se eu não partir até lá, mas aí quando ele voltar eu serei um corpo glorificado, é isso que eu espero ouvir do Senhor. Servo bom e fiel. Essa é a nossa esperança. Todas as outras coisas neste mundo são passageiras, mas isso aqui não. Essa é a minha esperança. Vira para o irmão que está perto de você aí e fala para ele: irmão, a nossa esperança é ser chamado de servo bom e fiel. Essa é a nossa esperança. É isso que eu anseio, é isso que eu desejo, é isso que você deve ansiar e desejar ardentemente no seu coração. O que nós precisamos fazer? Aí ele fala, o servo 16, bota aí, Guilherme, por favor. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu e imediatamente. Ele não pegou o talento e ficou uma semana, um mês, esperando para fazer algo, não. O texto diz que imediatamente ele saiu a negociar e ganhou outros 5 talentos. Pastor, olha só, mas eu não ganhei dinheiro nenhum no reino de Deus, não. Como é que é esse negócio de negociar aqui? Esses talentos, você troca com as pessoas, você interage com as pessoas, você fala com as pessoas, você se comunica com as pessoas. Aqueles sentimentos você precisa trocar. Os bens materiais e físicos você precisa trocar. A gente precisa interagir. Nós não podemos viver isolados, até porque nós somos seres sociais. Então ele interage, ele age com as pessoas, ele fala com as pessoas. Nós, no reino de Deus, nós temos que comunicar o Evangelho. Eu, como pregador da palavra, eu não posso ser negligente naquilo que o Senhor me deu. Eu não posso deixar de pregar a Bíblia do começo ao fim. Dizer que Deus tem um plano de salvação para nós, mas se nós não aceitarmos esse plano de salvação, existe um lugar para onde vai, que ele vai falar aqui no final. Nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos chegar aqui e dizer que o Evangelho é fácil, que no Evangelho é tudo um mar de rosas. O Senhor falou, ó, eu vou avisar para vocês tenham paz. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar aterrorizado, não precisa ficar temeroso, tenha paz. Mas no mundo vocês vão ter aflição. O Senhor prepara o nosso coração. Ele fala, ó, para que vocês tenham paz no coração, na vida, mas no mundo vocês vão ter aflição. Mas eu já venci o mundo. O mundo já está derrotado. Existem consequências? Sim. Existe uma série de fatores acontecendo ao nosso redor? Sim. Mas o mundo ele não pode nos derrotar, porque ele já está derrotado. Pastor, como é que a gente pode perder essa guerra? Só se você quiser. Só se você quiser. Porque o mundo já está derrotado. Você não pode perder para quem está derrotado já. Imagina uma luta de boxe. Jesus chegou e já derrotou esse mundo. O mundo está lá caído. Tem como você ser derrotado por alguém que já está derrotado? Não. A não ser que você deite lá no chão, o juiz conte e você perca. Você decidiu perder. É uma escolha. Então ele fala ali, olha só, ele passa a negociar. Aí coloca o 17. O que tinha 2 também ganhou mais 2. Quem ganhou mais? O que tinha 5 ou o que tinha 2? Hein? Quem ganhou mais? O primeiro ou o segundo? Hein, gente? Não, os 2 ganharam igual. Percentualmente, cada um dobrou aquilo que ganhou. Ou seja, teve 100% de aproveitamento. Servo bom e fiel.
O que você tem feito com os talentos que Deus tem te dado? Você tem negociado? Você tem usado? Você tem abençoado pessoas? Quais os recursos? Você que ora, ore. Você que prega, pregue. Você que evangeliza, evangelize. Você que canta, cante. Mas eu só sei fazer isso. Tem certeza? Olha o sujeito lá. Ele só ficou com aquilo que recebeu. Cuidado, gente. Eu estou no reino de Deus, mas eu só fazer isso. Então Deus é louco de ter deixado essa parábola vir para nós. Você tem que negociar. Você tem que desenvolver outros talentos no reino de Deus. Você não pode fazer uma coisa só. Não sou eu que estou falando, não. É a palavra. Você precisa multiplicar. Você precisa multiplicar aquilo que você recebeu. Fazer uma coisa só não é o suficiente no reino de Deus. Quem faz uma coisa só no reino de Deus e não multiplica, o destino está aqui no final da parábola. Ah, não, pastor, mas eu só faço isso, só faz isso. Aquele sujeito manteve aquilo que ele ganhou. Você está mantendo aquilo que você ganhou. Qual foi o destino dele? Servo mau e negligente. Você precisa multiplicar no reino de Deus. Ah, então vou fazer tudo agora. Não, não é assim não, gente. Até porque você vai fazer um montão de coisa e não vai fazer nada direito. Nós precisamos dar conta daquilo que recebemos. Eu sempre conto. No Evangelho eu errei mais do que acertei. Eu venho de igreja tradicional e na igreja tradicional nós somos eleitos para alguns cargos, funções na igreja. Eu errei mais do que acertei. Sim, Jesus. Demorei anos para assumir o ministério que Deus confiou nas minhas mãos. Anos fugindo. Meu negócio era música, gente. Eu achava que ia ser cantor. Jesus tem misericórdia. A gente pensa, a gente acha. Ia ter uma banda, CD, aquela coisa toda. Tem um dia que a gente acorda. Cai na real. Aí um dia, eu fui numa reunião. E Deus já vinha me incomodando, cheguei nessa reunião. O pastor falou mais ou menos isso aqui. Aí eu comecei a orar. Aí depois eu fui para casa, aí abrindo um texto, lá no livro de Neemias. E diz que Neemias fez um censo dos levitas e sacerdotes do povo. E achou alguns que não estavam inscritos no meio dos levitas. E mandou embora. Quando eu li esse texto, eu falei, rapaz, palavra pesada. Aí o Espírito Santo falou, eu estou falando com você. Aí eu falei, comigo? Não. Comigo não, que é isso? Estou aqui há mais de 20 anos. Antiguidade é posto. Olha eu me sentindo. Você não é desse ministério, meu filho. Eu estou te falando a vida inteira, você não é daí. Seu ministério é outro. A sua função é outra. E eu falei, rapaz, tomei uma tijolada na cabeça, gente. Fiquei zonzo durante alguns meses, tentando me achar. Até que eu comecei a perceber que eu perdi muito tempo num lugar que Deus não queria. Dava fruto? Dava. Mas não era o fruto que o Senhor queria. Até que eu achei meu lugar. Hoje, eu tenho uma satisfação plena de estar no lugar que o Senhor me concedeu. Então, nós precisamos nos encontrar no reino de Deus para dizer quem nós somos no reino de Deus. Então, para nós sermos servos bons e fiéis, nós precisamos negociar, desenvolver, se entregar, interagir, reagir, abençoar pessoas. Esta é a função nossa no reino de Deus. Abençoar vidas. O Senhor fala lá para o servo mau, você deveria pelo menos ter investido o mínimo desse talento. Nem isso você fez.
que é o versículo 27 que está lá. Você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu receberia os juros que é meu. Você deveria ter feito o mínimo com isso. Você não fez nada. Você não abençoou ninguém, você não alcançou ninguém, você não ajudou ninguém, nada, com o talento que eu te concedi. Essa é uma palavra dura mesmo, mas é para isso que o Evangelho serve, para nos despertar em quem nós somos. E para nós terminarmos, querido, a última coisa nossa. Coloca aí, Guilherme, olha lá. A maneira que eu utilizar os talentos vai determinar onde eu irei passar a eternidade. Vamos ler todos juntos? A maneira que eu utilizar os talentos vai determinar onde eu irei passar a eternidade. Cuidado com o que você faz, com os seus talentos, com os seus dons. E é como eu falei, eu não estou falando só da casa do Senhor, não. Porque Deus vai pedir conta de tudo. Completo. Não é parte. De tudo. O que você faz com a sua família, o que você faz com o seu salário, o que você faz com a capacidade física que você tem. O que você faz com os recursos materiais que Deus te concedeu. Tudo isso Deus vai pedir conta, e principalmente de como você ama. E a sua capacidade de amar, Deus vai pedir contas. Aquele servo negligente, ele continuava com o talento lá que o Senhor tinha concedido para ele. Mas quando o Senhor volta, até aquilo que ele tem é tirado. Aí o que o Senhor fala? Portanto, o que tem, mais será dado. Você que interagiu, que negociou, que abençoou, que ajudou, que projetou, você vai receber mais ainda. Você que não fez nada, que escondeu o seu talento, que enterrou o seu talento, que está achando que igreja nenhuma é boa para você ser servo. Tem gente que acha que tem um discurso aí. Eu sou filho do rei, então eu sou príncipe. Tem que ler a Bíblia, gente. Quem é filho do rei aqui? Amém, gente. Todos nós somos filhos do rei. Quantos aqui são príncipes? Quantos aqui são princesas? Ninguém é, gente. No reino de Deus não existe príncipes e princesas, não. Primeiro, no reino tem um trono e do lado tem vários tronos, não é isso? Onde senta os príncipes. Mas no reino de Deus só tem um trono, que é o dele. O resto tudo é servo. O pastor que eu conheço, ele fala 3 coisas. No reino de Deus só tem 3 posições para ficar. Ou em pé, ou de joelho, ou prostrado com a cara no pó. Você escolhe. Sentado só o Senhor. Todos são servos. Somos filhos do rei, mas somos servos. Então a função nossa é servir. Jesus falou o quê? Eu vim para servir e não para ser servido. Então, querido, cuidado para que ninguém tome aquilo que lhe foi concedido. Ah, não, Deus sabe. Deus sabe que eu me decepcionei na outra igreja, trabalhei, me doei, me entreguei, abençoei, e no final das contas ninguém reconheceu. Eu fiz tanto, mas ninguém reconheceu o meu trabalho, o meu esforço. Você quer reconhecimento? Quem quer reconhecimento? Cuidado. Porque o lugar de ser reconhecido é no ML, gente. É lá que você é reconhecido. Então, cuidado para quem quer reconhecimento.
tudo que nós façamos na obra, tudo que eu fizer, tudo que você fizer, não paga o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Salmista no Salmo 103, quem me conhece mais de perto sabe que eu amo esse salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que eu não me esqueça de nenhuma das suas bênçãos, de nenhuma das suas dádivas, de nenhum dos seus presentes. Não posso esquecer. Eu não tenho o direito de esquecer que eu estava fadado à morte e ao inferno, mas que Cristo, na sua maravilhosa graça, me concedeu vida e vida com abundância, e direito e acesso à vida eterna com Deus. Não tem como pagar. Então, em gratidão ao Senhor, eu sirvo no reino, porque eu sou servo. Não nasci para ser servido, nasci para servir. Se o filho do dono veio servir, imagina o que nós viemos fazer, gente. Já parou para pensar nisso? Se Jesus, o filho do dono, veio para servir, o que eu e você vamos fazer? Tem outra coisa para fazer no reino de Deus? Então sirva com amor, sirva com dedicação. Pastor, eu estou tentando, mas não sei qual é o meu lugar. Eu estava lembrando hoje como eu comecei no multimídia. Eu ia fazer o curso de Geografia Bíblica aqui na igreja e eu precisava aprender como mexer no PowerPoint. Aí eu falei com o Edson, filho da irmã Sônia e do Dejali. Falei, pô, você não podia me dar uma dica, não sei o quê. Aí ele pegou, fez, sabe o que ele fez? Ele jogou a rede. Falou assim, não, eu te ensino, mas você vem trabalhar comigo no multimídia. Aí eu te ensino. Conclusão. Isso tem, sei lá, quase 10 anos já. Sabe o que ele fez? Ele negociou. Ele granjeou. Ele multiplicou aquilo que ele tinha sobre a minha vida. É assim, gente. Simples assim. Ele podia falar, não tenho tempo para isso não. Não podia? Podia. Mas ele multiplicou aquilo que ele tinha. Conclusão, hoje eu estou aqui trabalhando no ministério. E assim é o reino de Deus. O reino de Deus ele é dinâmico. Hoje em dia nós temos vários ministérios na igreja. A necessidade vai gerando ministérios na igreja. Hoje em dia nós temos o pessoal da transmissão, que não existia. A pandemia trouxe a necessidade de nós transmitirmos o culto. E um novo ministério foi criado na igreja na necessidade. Pastor, já tinha pensado nisso alguma vez? Não. Hoje nós temos o pessoal que trabalha para colocar material no aplicativo. São ministérios que vão nascendo, que vão crescendo. É uma necessidade. Isso é a vida cristã. É dinâmica, ministérios vão surgindo. Não há desculpa que não tem lugar para servir, gente. Trabalho no reino de Deus sempre vai ter. Para nós encerrarmos, vou citar Jesus. Ore ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Então vai ser sempre uma necessidade da casa do Senhor ter trabalhadores. Queria chamar os músicos aqui, nós vamos cantar uma canção. Queria que você se colocasse de pé. E aí essa mensagem não é para te colocar medo, não é para te colocar pânico, não é para te colocar terror. Muito pelo contrário. É para abençoar a sua vida. Guilherme, coloca para mim o versículo 30, por favor, só para nós encerrarmos. Aquele servo mau e negligente, que foi achado em falta, ao destino dele. Quanto ao servo inútil, lance-no fora, nas trevas,
ali haverá choro e ranger de dentes. O reino de Deus, ele é dinâmico. O reino de Deus é uma necessidade. Servir no reino de Deus é uma necessidade de todos nós. Não estou falando isso para te apavorar. Não estou falando isso para te deixar com medo. Não estou falando para você chegar amanhã e querer trabalhar em todos os ministérios da igreja, não. Eu tenho uma missão na igreja. Pregar a palavra. Alertar. Até porque se eu não fizer isso, o Senhor vai cobrar de mim. Eu sou o atalaia. Eu tenho que anunciar. O Senhor está voltando e Ele vai pedir contas. Então isso é para despertar você no serviço na casa do Senhor. Então cante essa canção conosco. Ó Senhor, eu quero estar disponível para te servir, para te adorar. Amém?